Aleluia, aleluia. Aleluia. Irmão, pegue sua Bíblia, ainda de pé por um instante, por favor. Nós vamos projetar aqui a Bíblia, mas como é importante, irmão, a gente ter a nossa Bíblia, né? O nosso manual. Eu confesso que eu tinha muita resistência com quem usava Bíblia num tablet, né? Num celular. Mas se você usa a Bíblia no celular e anota e tem o costume, irmão, você tem liberdade para usar aqui também. Só não pegue seu celular na hora da palavra para entrar no Instagram, né? Então, se você quiser usar o seu celular também, fica à vontade. No aplicativo da Bíblia, abra no livro de Neemias. Como já disse aqui, hoje é dia de ceia, né? Glória a Deus. Um tempo muito especial. Um culto muito especial. Vamos renovar a nossa aliança hoje aqui. Obrigado. Livro de Neemias, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o 4. E depois a gente vai orar e você pode se sentar, mas fica com a sua Bíblia aberta aí, nós vamos ler mais alguns versículos neste livro. Versículo 1 diz assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Versículo 3: E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Pai, oramos mais uma vez a Ti, Senhor. Aqui está a Tua santa palavra, Senhor. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa nos ministrar, meu Deus, tomar os nossos corações e as nossas mentes nesta hora, Senhor, para que possamos ser edificados aqui neste lugar, meu Deus. Nós vamos ceiar, Senhor, daqui a alguns momentos, daqui a alguns minutos, mas antes disso, queremos, Senhor, receber essa semente nos nossos corações, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode se sentar, por favor. Glória a Deus. Irmãos, essa é uma história que ela de alguma maneira marcou um tempo, né, na trajetória da Igreja Viva, né, da comunidade de evangelismo Viva. Essa é uma história, a história de Neemias, que deu origem à primeira série de ministrações da história da Igreja Viva. Alguém sabia disso? A gente faz algumas séries aqui, né? A gente acabou de terminar uma série Saída, né? A primeira série que tivemos na Igreja Viva, o nome da série era Reconstrução. E nós passamos um período ainda lá na Kennedy, falando sobre reconstrução e ministrando sobre o livro e sobre a história de Neemias. E eu julgo e eu penso, irmão, que foi um divisor de águas na vida dessa igreja, né? Uma história muito linda, uma história muito edificante. E muitos de nós conhecemos, é uma história de um homem, né, que tinha uma função, que tinha um trabalho, que estava ocupado, amém? Olha só, irmão, eu tenho um tema para nós hoje aqui. O tema é: aonde está o meu muro? Diga assim: aonde está o meu muro?
onde está o meu muro, né? O muro aqui hoje, no que eu quero compartilhar com vocês, vai simbolizar a missão, né? Neemias recebeu uma missão de Deus sobre a vida dele. Então, nós vamos usar o muro aqui, né, como exemplo da vida de Neemias, mas nós estamos falando sobre a missão, amém? Então, quando eu falo assim, onde está o seu muro, eu quero dizer para você, aonde está a sua missão, né? O que Deus te deu para fazer, o que Ele te chamou para fazer, né? Então, Neemias era um homem que estava trabalhando. Neemias era um homem que estava ocupado e que recebeu uma missão de Deus para a vida dele. Perceba, irmão, uma coisa linda, né? Muitos já conhecem, já sabem disso. Deus, ele não costuma chamar desocupados. Você acredita? E aí cai um argumento muito usado na igreja, né? Porque a gente está muito ocupado, porque eu não tenho tempo, porque eu tenho várias tarefas. Então, Deus, ele escolhe, ele chama, ele libera palavras, promessas na vida de homens e mulheres que estão ocupados, que estão trabalhando, que têm tarefas, que têm obrigações. Mas mesmo assim o Senhor olha a som do coração e entrega uma missão, e entrega uma obra, e entrega um muro. Tem alguém que trabalha aqui? Faz assim, ó, para ficar bonito, ó. Isso, olha. Eita, igreja de trabalhador, hein? Glória a Deus, irmão. Louvado seja Deus. Alguém diz assim, trabalho muito. É ou não é? Esse era o Neemias. O Neemias tinha um trabalho, o Neemias tinha ocupação, o Neemias tinha uma função. E o Neemias, ele até era bem sucedido, irmão. E aí, um dia, alguém vem visitar o Neemias, os irmãos, um dos irmãos, vem visitar o Neemias faz uma pergunta para aqueles irmãos, para aquele irmão. Como é que está a galera lá? Como é que está quem sobrou do cativeiro? Como é que está a nossa cidade de Jerusalém? E a notícia que o Neemias recebe, irmão, não é uma boa notícia. Nós conhecemos a história de Neemias, é uma história linda e tem um lindo final, amém? Um final de milagres. Mas a notícia que Neemias recebe a princípio não é uma boa notícia. Tanto que este texto que acabamos de ler, ele relata que Neemias recebe essa notícia com muito pesar. E ele faz o quê? Chora, se lamenta, fica triste. Porque a notícia que ele ouve é uma notícia ruim, que o povo está em pobreza, que o povo está desprotegido, que o povo está vivendo uma fase horrível. E ele chora, tem compaixão daquele povo. Irmãos, um paralelo aqui antes de entrarmos de fato no que vamos falar. Neemias, ele está falando de um povo que são os pais dele, mas não é um povo que ele participa. Neemias está a mais ou menos 1000 quilômetros daquele lugar. E ele recebe uma notícia e tem compaixão. Eu me lembro de um outro homem de Deus que recebe uma notícia também, que recebe uma palavra de Deus, aliás, que é Jonas. E Jonas faz o quê? Ele foge, ele vai em uma outra direção. Neemias nos mostra que vale mais ter compaixão do que fugir daquilo que Deus está chamando a gente para fazer. Jonas tinha um muro, certo? Chamava Nínive. A missão de Jonas era ir pregar para o povo de Nínive. Ele tomou uma decisão de fazer o quê? Ir na direção contrária. Neemias também tinha um muro. O muro dele era em Jerusalém. E ele decide fazer o que é necessário para poder ir lá e construir esse muro. Agora, irmão, quem somos nós nessa história? Nós somos aquele que temos um muro para construir e estamos indo em uma outra direção? Ou nós somos aqueles que temos o entendimento de que Deus está nos chamando para algo e vamos nos posicionar para fazer o que o Senhor espera que a gente faça? Nós somos Neemias ou Jonas? Aqui na igreja a gente é Neemias, né? Hein? E amanhã a gente é quem? Neemias ou Jonas? Qual é a sua missão, irmão? Esse é o primeiro tópico, ó.
preciso saber qual é a minha missão. Ou, entre parênteses eu coloquei aqui, muro. Você sabe para que Deus te chamou nessa terra? Tem alguém que sabe qual é a sua missão? Faz assim, ó. Faz assim, ó. Você sabe que você foi chamado, né? Muitos foram chamados, poucos foram escolhidos, né? Não foi você que escolheu o Senhor, mas foi o Senhor que te escolheu. Deus nos amou primeiro. Amém? E o Senhor, Ele nos chama para quê? Para que a gente vá e dê fruto, e que este fruto permaneça. Então qual é o nome do seu muro, irmão? Se eu sei qual é o meu muro, como alguns levantaram as mãos, se você não sabe, que o Senhor traga esse entendimento ao seu coração por esses dias, e a palavra dele é quem vai nos revelar qual é o nosso muro, qual é a nossa missão. Mas se você sabe qual é o seu muro, como está a sua obra, irmão? Porque o muro é uma obra, certo? E uma obra, ela precisa, ela tem etapas, ela precisa de uma execução. Então, primeiro de tudo, eu preciso saber para o que Deus me chamou, para o que eu fui chamado para fazer. E escuta, irmão, uma coisa linda que eu vou te dizer. Tem alguém que diz assim: eu sou levita, eu fui chamado para ser levita, tecladista. Eu estou dando uns toques para o Azaf, ele está aprendendo, o menino está ficando bom aqui. Não sei nada de música, irmão, é brincadeira. Mas às vezes nós achamos que o nosso chamado é ser um músico, o nosso chamado é estar na igreja fazendo alguma coisa. Irmão, o nosso chamado vai muito além disso. A nossa missão, ela sempre vai ser envolver outras pessoas, sempre vai ser caminhar com outras pessoas, sempre vai ser viver o que o reino tem preparado para a igreja. Então, irmão, é lindo se Deus te deu um dom, pode fazer parte da tua chamada, mas cantar na igreja, com certeza, não é o seu muro. Quem entende isso diz amém. Porque tem gente que está largando o muro, porque não consegue cantar na igreja. Eu estou dando um exemplo do louvor, irmão, que é um dos ministérios que não dá problema nenhum, irmão. Louvor é uma bênção na igreja. Louvor nunca tem problema. Não tem treta, não tem um contra o outro, não tem nada disso, irmão. Aqui na igreja, esquece, não tem. É tudo maravilhoso aqui. É tudo igual aqui, a gente vem e adora. É igual na tua vida, irmão, não tem nada errado, né? É tudo lindo, né? Tudo igual aqui nos cultos. Só que não, né? A gente tem muitos problemas. Porque onde junta a pessoa tem problema, né? E aí, irmão, o que eu quero dizer para você é o seguinte: nós que trabalhamos aqui na igreja, né? Isso é parte do muro, isso é parte da chamada, mas a missão, a chamada que Deus tem para as nossas vidas está sempre relacionada a fazer o bem ao próximo, a amar ao próximo, porque é a chamada maior. Os mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu tiver um microfone na mão e for o melhor no que eu estiver fazendo e não tiver amor pelo próximo, tudo isso pode ser queimado, não vale de nada. Então qual é o meu muro? Alguém disse trovejou, né? Qual é a minha missão, irmão? Para o que Deus me chamou para fazer, né? Neemias estava lá, ele era copeiro, ele morava no palácio, ele estava de boa. Tinha o trampo dele, morava bem, comia bem. Para aquela época lá, talvez ele fosse um dos melhores do povo de Deus, vivendo financeiramente, ganhando salário, estava lá, fichadinho, o rei gostava dele, tinha um dos melhores trabalhos lá do palácio. Mas ele ouve uma notícia, irmão, ele entende no coração dele que aquilo era uma missão que Deus estava dando para ele. Então ele troca o que ele tem pelo que Deus tem para a vida dele. Esse valia um glória a Deus, irmão. Neemias troca o que ele tem pelo que Deus tinha para a vida dele. Qual é o nosso muro? Segundo, os muros ou missão
começa no mundo espiritual. Olha só que lindo isso, irmão. Neemias, ele vai nos ensinando algumas coisas. Porque às vezes a gente sai de um culto desse aqui, ouve uma palavra, ouve um vídeo no YouTube e já sai atropelando as coisas. Primeiro, o que Neemias faz? Ele chora. Isso serve para você entender que no meio do caminho nós vamos ter alguns momentos que nós vamos chorar, certo? Mas uma coisa é eu chorar e ficar parado, outra coisa é eu chorar, orar e jejuar. Então o que Neemias fala? Eu tenho uma chamada, eu tenho um muro, eu tenho uma obra, eu tenho algo que eu preciso fazer. Mas primeiro de tudo, eu vou apresentar ao meu Deus o que eu sei que eu tenho que fazer. Irmãos, vamos abrir em Eclesiastes capítulo 10, rapidamente, depois a gente vai voltar para Neemias. Eclesiastes capítulo 10. Esse é um texto que eu gosto muito, irmão. Versículo 10. Eclesiastes 10, 10. Diz assim: se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. É isso. Olha só, irmão. O que o Neemias pensou? Eu tenho um grande projeto. Eu tenho uma grande obra. Eu tenho uma grande missão. Mas antes de entrar nessa missão, eu vou afiar o machado. O que ele está falando? Eu vou atrás de quem pode me ajudar, eu vou atrás de quem pode fazer o que eu não posso fazer, eu vou consagrar a Deus que pode me ajudar a transformar aquilo que é impossível diante dos meus olhos em alcançável, em palpável, em coisas possíveis. Então, irmão, às vezes o que acontece? Nos falta paciência, nos falta entendimento de que quando nós vamos começar uma missão, e Neemias mostra que é uma missão nova que é dada por Deus, e nós estamos em um lugar, em uma terra aonde Deus ele proporciona pequenos inícios, pequenos começos, novos começos. Alguém crê nisso? Então quem sabe é isso que Deus tem preparado para a sua vida neste tempo. Novos começos, começos pequenos, mas começos que podem se tornar extraordinários na sua vida. Só que Neemias ele fala, eu tenho que ir uma viagem longa, eu preciso falar com o rei, eu preciso de recurso para essa obra, eu preciso de gente para essa obra, eu não consigo nada disso sem a ajuda, sem a intervenção divina sobre a minha vida. Então de repente, irmão, você não emplaca na obra, você não vai construir o muro, você até sabe o que Deus te chamou para fazer, mas você não começa porque você esqueceu de um pequeno detalhe. Pode ser grande, pode ser difícil, pode ser impossível para você, mas Lucas capítulo 1, versículo 37, está escrito: para Deus nada é impossível. Então Neemias entende isso no seu coração. Se para Deus nada é impossível, eu não consigo fazer esse negócio sozinho não. O que eu vou fazer? Eu vou orar. O que eu vou fazer? Vou afiar o machado. Alguém pode dizer assim para você em um tempo que você está se consagrando: você está perdendo tempo, você vai perder a oportunidade. Mas tenha certeza no teu coração que todas as vezes que você escolher orar a Deus, consagrar ao Senhor o teu caminho, afiar o machado, irmão, na hora que você começar o projeto que Ele te chamou para fazer, em poucos dias você vai ver um agir extraordinário da parte de Deus na sua vida. O problema é que nós, ou a maioria de nós, sabemos disso, mas não aplicamos. O problema é que nós iniciamos e pensamos até muitas vezes, vamos orar. Aí eu oro 5 minutos e falo, agora eu estou pronto, vou lá fazer a obra. Neemias jejuou e orou 3 meses. Você entende isso, irmão? Em 3 meses a gente pensa em fazer obra, pensa em desviar, pensa em ir para o mundo, pensa em casar, ter um filho. Em 3 meses a gente pensa em tudo, menos orar e jejuar. Ele estava lá chorando, lamentando.
orando e jejuando. Passou um dia, não viu nada. Passou 2 dias, não viu nada. Passou um mês, não viu nada. Aí, muitas vezes, passa um mês, passa 2 meses, a gente começa o quê? Fazer igual o povo de Israel, que a gente falou a semana passada. Começa a reclamar, começa a murmurar, desiste, acha que não é pra gente, que se enganou. Então nós precisamos entender, irmão, escuta, quando você vê uma árvore grande, frondosa, dando fruto, você precisa entender que antes dessa árvore crescer e dar fruto, ela tem uma raiz que está nascendo para baixo, que está preparando a estrutura, que vai nutrir essa árvore depois para que ela seja capaz de dar o seu fruto no tempo correto. O que acontece é o seguinte, muitas vezes, irmão, nós de alguma maneira nós ficamos espantados, ou a gente só presta atenção nas folhagens e nos frutos, quando na verdade uma boa parte da nossa vida, do nosso ministério, da nossa família está relacionada à raiz, irmão. E raiz ninguém vê. Mas se não tiver raiz, não resiste, vai morrer. E aí eu pergunto para você, quem quer morrer? Você não quer morrer, mas você não quer gastar tempo com a raiz. Como é que vai ser esse negócio então? Então ele ora 3 meses, jejua 3 meses, até que venha uma oportunidade, irmão, dele falar com o rei. Ele ora, apresenta. Ele ora, fala, Senhor, o meu povo está em opróbrio. Ele mostra que conhece a palavra. Ele fala que Deus fez uma promessa para Moisés. Ele ora. A vida do crente, irmão, é oração. Se você não orar, você vai estar desconectado. Você vai estar desligado. Agora o problema, irmão, é que muitas vezes a gente vai crescendo. Eu tenho dito muito isso, porque eu tenho visto isso no nosso meio com muita frequência. A gente cresce em entendimento e diminui em oração, quando deveria ser o contrário. Quando deveria o quê? Quanto mais eu conheço, mais eu reconheço que eu necessito de Deus para sobreviver. Se eu necessito de Deus, eu preciso orar mais e não orar menos. Agora eu não quero que você levante a mão e nem responda, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe para o que Deus te chamou? Você sabe qual é a sua missão? Você sabe qual é a sua obra? A minha pergunta é simples: você ora mais do que já orou um dia, ou você está fraquinho na oração? Não quero que você responda, só reflita. Sem oração, irmão, não vai ter muito sucesso não. Agora Neemias orou, o que ele estava fazendo? Afiando o machado, irmão. Quem está de fora pode até olhar e pensar que nada está acontecendo, mas continua afiando o machado, irmão. Continua orando, continua consagrando, continua intercedendo, continua entregando a Deus o que é de Deus, irmão. Vai se preparando. Escuta uma coisa, irmão, eu ouvi algo que marcou meu coração. Um barco, ele resiste, uma embarcação resiste a uma tempestade, não pelo que ela pode produzir ali na hora da tempestade, mas pelo que ela produziu lá no cais, lá no porto. Ou seja, na hora da construção, enquanto a embarcação estava sendo construída, enquanto ela estava sendo reforçada, construído o seu casco, isso permitiu que quando ela enfrentasse uma tempestade, ela resistisse. Então escuta, irmão, às vezes o nosso navio, nossa embarcação ainda não está no mar aberto, ainda não está cumprindo a palavra e a promessa que Deus liberou sobre as nossas vidas. Por quê? Porque está sendo preparada. Porque quando você for ao mar, vai ser para conquistar. Quando você for ao mar, não vai ser para parar no meio do caminho. Quando você for ao mar, vai ser para vencer todas as adversidades que aparecerem. Terceiro, preciso aprender. Esse é lindo, irmão, eu amo isso aqui. Preciso aprender
que o silêncio faz parte da missão. Quem está em Neemias ainda? Vai no capítulo 2, por favor. Neemias capítulo 2. Versículo 12. Neemias 2:12 diz assim: saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado nada. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. Olha só isso, irmão. Faz parte da missão, faz parte da obra, faz parte do projeto, faz parte do meu muro. Em algum momento eu preciso, fechar a minha boca. Eu senti algo de Deus no meu coração. Já pego o WhatsApp e já começo a falar para um, para o outro. Alguns que tem mais coragem até grava vídeo, né? Esse não é meu caso ainda. Ainda não tenho essa coragem de gravar vídeo, irmão. Deus está trabalhando, amém? Mas alguém já quer denunciar, já quer espalhar aquilo que Deus colocou no coração. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Tem um momento de falar e tem um momento de calar. Alguém devia dizer assim agora: Senhor, me ensina a fechar minha boca. Neemias fica assim, vou só espiar, vou só olhar, não vou falar nada com ninguém. Por quê? Vai ter o momento de falar, agora é o momento de silêncio. Irmãos, nós precisamos aprender a falar no momento em que é para ser falado. Precisamos aprender a falar o que deve ser falado. Precisamos aprender até em alguns momentos em que alguém libera uma palavra ruim na nossa direção, ao invés de responder, silêncio. Porque as nossas palavras, elas deveriam ou devem ser palavras para que construa algo e não que destrua. Então, Deus colocou um projeto no coração de Neemias. Deus colocou um muro. Deus colocou uma missão. E antes de Neemias executar a missão, ele orou, falou com Deus e não falou com os homens. Quando ele recebeu uma palavra, pode ir. Quando ele recebeu a provisão, ainda assim ele continuou calado. A gente se empolga às vezes, né? Quero dar o testemunho, eu quero contar. Espera acabar, irmão. Espera Deus fazer. Espera Ele terminar. Depois você dá o testemunho para o nome do Senhor ser exaltado. Tem o tempo certo. Não podemos atravessar, não podemos ultrapassar o tempo de Deus, porque senão a gente pode estragar tudo. Silêncio, para alguns parece impossível, amém? Quarto, motivar pessoas faz parte da missão. Esse também é muito importante para a vida da igreja, irmão. Nós vamos ler o 2 também, do 17 em diante. Entender que eu preciso motivar quem está do meu lado também para entrar no que Deus tem preparado para nós. Versículo 17. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Agora ele está dando testemunho. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução.
e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Olha isso, irmão. O Neemias orou, jejuou, ficou em silêncio. Chegou o momento de começar o projeto. E aí, uma coisa que nós precisamos entender: no reino de Deus não existe projeto solo, não existe carreira solo. Ele tinha uma obra gigantesca para fazer. O que ele precisava? De pessoas, de relacionamento, de gente para estar junto. Então ele começa a motivar as pessoas. Olha o discurso do Neemias. Vocês estão satisfeitos aí com a situação que vocês estão vivendo? Uma situação de humilhação, uma situação de pobreza. Neemias chega em um lugar, irmão, que de coração era dele, mas para o povo que estava lá, ele era forasteiro. Ele era de um outro lugar. E ele precisa de alguma maneira motivar e envolver aquelas pessoas no trabalho, na missão. Aquelas pessoas já estavam morando ali, você entende isso? Aquele ambiente estava construído em cima de entulhos. Tinha mais de 100 anos, 120 anos de escombros em Jerusalém. Esse é o cenário onde Neemias chega para começar uma obra. Tudo que as pessoas enxergam naquele lugar é destruição, é entulho, é ruína. E Neemias chega lá e diz assim: olha, vocês estão vendo essa humilhação? Vocês estão vendo essas ruínas? Deus colocou algo no meu coração. Ele vai usar as nossas vidas, não é a minha. Entenda, irmão? Quando nós queremos motivar as pessoas, nós precisamos nos colocar junto com elas. Então, se você quer motivar alguém na sua casa, na sua família, não vai ser apontando o dedo, não vai ser falando Deus falou para mim, vai ser envolvendo as pessoas no mesmo nível que você está. Então ele diz assim: olha só, Deus, ele tem uma missão para nós, nos tirar deste tempo de escombro, nos tirar deste lugar de humilhação, e nós vamos iniciar uma obra com a ajuda de Deus. Ele chega em um lugar que está destruído, não só fisicamente, irmão, mas está destruído também a esperança. Tudo que aquelas pessoas veem naquele momento é escombro, é falta de recurso. E Neemias vem com esperança para motivar aquelas pessoas. Eu quero crer de verdade, irmão, que Deus ele vai te dar uma visão, que você vai chegar em lugares que são lugares de ruína, mas você vai chegar com uma boa nova, com uma boa notícia, com uma palavra de esperança. Ah, meu Deus, eu espero que você entenda e creia no que está sendo dito aqui. Você vai ser o portador da boa nova. Você vai ser aquele que tem uma palavra de transformação, uma palavra de mudança, uma palavra que transforma um lugar de ruína, um lugar de vergonha, em um lugar onde Deus transforma a realidade das pessoas. É para essa igreja corajosa que eu estou pregando nessa noite. Aonde está o meu muro? Aonde está a minha missão? Deixa eu dizer algo para você, irmão, escuta. Às vezes a gente acha que a nossa missão, eu comecei falando disso e me entende, é aqui, ó. Você está vendo algum muro para ser feito aqui? Você está vendo algum muro para ser construído aqui? O prédio está pronto. Aqui a gente só vem para entregar o muro que a gente tem que construir lá fora.
Aqui a gente vem oferecer, entregar nossa oferta. Aqui a gente vem entregar o nosso louvor. Aqui a gente vem nos alegrar com os irmãos. É tempo de comunhão. Aqui a gente vem para exaltar o Senhor. Irmão, isso aqui é bônus. Agora a nossa missão, o nosso muro está lá fora. Aonde está o teu muro? O capítulo 3 eu não vou ler, irmão. Ele, na Bíblia aqui, ele é técnico. Ele vai falando que família vai construindo, né, em qual posição. Mas é um dos capítulos mais fantásticos da Bíblia. Eu coloquei aqui no 5º tópico: estratégia faz parte do muro. Estratégia faz parte da missão. O que Neemias faz? Ele motiva primeiro. Aí a galera entende, abraça o projeto. Vamos lá, bora construir. Hashtag, né, igual a gente pôs semana passada. Hashtag, bora começar a obra. Aí o que acontece? Ele vai montar uma estratégia. Qual que é a estratégia que Neemias tem, irmão? Coisa linda. Cada um começa a construir o muro na frente da sua casa. Aqui, ó, tem uma cidade, é separado pelos bairros ali, pelos povoados, pelas tribos. Cada um começa a obra na frente da sua casa. Cada um começa a pôr as pedras, os blocos, os tijolinhos na frente da sua casa. Agora escuta, eu estou construindo na minha casa todo dia, amém? Tem alguém que trabalha pela sua família? Tem alguém que cuida da sua família, que provê na sua casa? Então eu estou construindo para minha casa todo dia. Estou construindo na frente da minha casa o muro. Agora, se o meu irmão não estiver envolvido na obra, o que adianta eu construir um muro aqui na cidade, na frente da minha casa, se o outro lado está aberto? Então, quando nós nos unimos em um propósito, ainda que eu esteja construindo na frente da minha casa, ainda que eu esteja trabalhando para a minha família, todo o corpo, toda a congregação, todos os filhos e filhas serão também abençoados pela obra que eu estou fazendo. Ah, que coisa linda, Jesus. Eu estou construindo na frente da minha casa, mas eu estou beneficiando também o corpo. Porque não importa se você é mão, se você é pé, se você é braço, nós somos todos o corpo de Cristo nesta terra. Então todos nós precisamos estar envolvidos nessa grande obra. Sexto, enfrentar os inimigos faz parte da missão. Vamos ler capítulo 4, versículo de 1 a 6. Não pense que é tudo mil maravilha, irmão. Eu vou levantar o meu muro, logo eu vou ter inimigo. Quando Sanbalate, versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Versículo 4. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Olha isso, que lindo, irmão. Os caras estão lá construindo, aceitaram a obra, estão trabalhando. Trabalho.
Chegaram na metade, vem os inimigos, vem os adversários. O que vocês acham que vão fazer? Vão tirar mais material da onde? Eles estão pensando que são quem? Tirando sarro, menosprezando, tentando diminuir. A estratégia do diabo, irmão, continua sendo a mesma. Ele vai usar pessoas para falar que você não é capaz, que você não pode, que para você não vai dar, que não adianta você tentar, o que você está fazendo que nunca vai dar certo. O diabo, ele sempre vai ter o mesmo discurso. Só que olha o que Neemias faz, irmão. Em vez de Neemias rebater o que eles estão falando, Neemias, ao invés de olhar, eu disse isso a semana passada, que o Senhor nos ensina a fazer isso. Ao invés de olhar o que estava a realidade, o que estava à sua volta, os seus inimigos, seu adversário, ele costuma olhar para o alto. Ele ora a Deus: ó, Senhor, está vendo que os meus inimigos estão querendo desprezar aqui? Estão querendo colocar medo nos construtores? Ele começa a falar para Deus, irmão, o que está acontecendo. E aí, olha só, vamos lá no versículo 15, 6, capítulo 6, versículo 15, Neemias, por favor. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Olha isso, no meio da obra, os caras vêm cheios de razão. No meio da obra eles aparecem lá: o que vocês estão achando? Vocês estão pensando o quê? Mas no final da obra, eles ficam atemorizados, eles ficam assombrados. Por quê? Porque eles perceberam que humanamente em 52 dias era impossível de concluir uma obra daquele tamanho. Então eles perceberam que quem estava trabalhando na vida daquele povo, daqueles homens e mulheres, era o Deus que construiu os céus e a terra. Ah, irmão, que coisa linda. Glória mesmo. Na metade da obra, o inimigo se levanta. No final da obra, o inimigo tem medo. Isso nos ensina o quê? Que eu não devo parar no meio do caminho. Olha o que diz o versículo 3, Neemias capítulo 6, versículo 3. E por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto, uma grande obra, e não posso descer, e não posso parar, porque parar a obra para encontrar-me com vocês. No meio do caminho, irmão, quando eles viram que as obras estavam mais avançadas, eles chamaram Neemias: vem cá, a gente quer conversar com vocês. E Neemias falou assim: ó, eu estou no meio de uma obra. Deus colocou algo no meu coração. Eu estou construindo um muro. Eu estou envolvido no que Deus tem preparado para mim. Não adianta você querer me chamar, me distrair, me colocar medo, porque eu não vou largar essa obra. Aquilo que eu comecei em Deus, eu vou até o final e vou concluir o que o Senhor me chamou para fazer. Não parar também faz parte da sua missão. No meio do caminho, o diabo sempre vai querer te impedir. O inimigo sempre vai querer interromper o que Deus te chamou para fazer. Mas se você tiver esse entendimento no teu coração, de que o inimigo pode até ter força, mas muito mais força tem o Deus que colocou a chamada no nosso coração. Nós precisamos, irmão, tomar uma decisão.
nós precisamos ter um entendimento de que às vezes nós estamos construindo um muro, às vezes é um tijolinho por vez. Estava falando isso com um irmão ontem. Às vezes a gente está colocando um tijolinho por vez. Um tijolinho por vez. A gente olha e fala assim: quando vai chegar a minha vitória? Quando eu vou alcançar a conclusão dessa obra? Colocando um tijolinho de cada vez. Parece às vezes ser insignificante o que nós estamos fazendo, irmão. Mas quando nós afiamos o machado, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos envolvidos naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, um tijolinho por dia é o suficiente para que Deus faça algo extraordinário na sua vida. Continua fazendo o que Deus te chamou. Não para por nada, não se distraia por nada, para que você possa chegar no final, olhar todo o muro construído, irmão. Acabou os muros, tinha que colocar as portas, né? Deus trouxe provisão de tudo, irmão. Quando nós estamos inseridos, como eu disse no começo, conectados com Deus, a provisão vem do céu sobre as nossas vidas. Não pare no meio da obra. E eu vou encerrar, irmão, nós vamos cear com um alerta. Quando nós paramos, nós fazemos mal não só para nós, nós fazemos mal para a nossa família, nós fazemos mal para as pessoas que estão perto de nós. Quando eu deixo de construir um muro que vai proteger, eu estou expondo os meus filhos, eu estou expondo as pessoas que eu amo. Quando eu decido parar, quando eu sou egoísta, quando eu não quero mais, eu não estou só fazendo mal para mim, eu estou colocando no fogo tudo que está à minha volta. Eu estou colocando de alguma maneira acessível para o inimigo tudo que está à minha volta. E eu tenho certeza que você não quer colocar as pessoas que você ama, colocar tudo que Deus te deu num lugar onde o inimigo possa ir lá e destruir. Essa era a situação do povo. Mas em 52 dias, irmão, Deus mudou a história de uma nação. Em 52 dias, Deus mudou a história de um povo. Em 52 dias, Deus fez o que humanamente era impossível de fazer em dezenas de anos, quem sabe? Porque o povo se uniu, o povo trabalhou, o povo estava numa mesma direção, eles queriam a mesma coisa. Não pode haver vaidade no nosso meio, irmão. Hoje é dia de ceia. A gente não pode ter competição, irmão. Eu não posso querer ser melhor do que o meu irmão. Eu não posso querer ser mais do que o meu irmão. Eu estou cansado de ver na igreja gente que ajuda um mendigo, mas tem inveja de alguém que está um pouquinho melhor do que ele, irmão. Não pode existir isso dentro dos nossos corações. Nós precisamos andar sem orgulho, sem vaidade. Precisamos entender que se estamos aqui, foi porque Deus nos chamou, todos nós, para fazer parte e construir o mesmo muro, irmão, e trabalhar na mesma obra. Fomos todos chamados para trabalhar na mesma obra. E enquanto você estiver edificando lá na sua casa, fortalecendo a sua família, fortalecendo os seus filhos, você vai estar edificando o corpo, irmão. Quando você estiver fazendo o muro na frente da sua casa, você vai estar ensinando o seu filho que é importante construir, edificar aquilo que Deus tem chamado. E sabe o que vai acontecer em nome de Jesus, irmão?
Isso é pela fé, em nome de Jesus. Daqui 5 anos, daqui 10 anos, o teu filho não vai se desviar. O teu filho vai ser alguém que entende quem é Deus, porque ele viu os pais dele vivendo tão perto de Deus, tão envolvido com as coisas de Deus, que ele também vai ter o desejo de seguir este caminho. Então entenda, irmão, que o que nós estamos construindo agora vai impactar a vida dos nossos filhos, da próxima geração. Nós não estamos construindo, edificando só para o nosso próprio sucesso. Quando você tiver sucesso no que Deus te deu para fazer, você vai alcançar essa geração e a próxima com o que Deus está fazendo no nosso meio. Isso é coisa linda, irmão. Isso é reino de Deus. Isso é vontade de Deus. Agora a gente precisa ter a coragem do Neemias. Ele largou o que era confortável para ele. E irmão, às vezes a gente entra numa zona de conforto, e isso nos impede de seguir na obra. Então talvez neste tempo, quem sabe, você esteja sendo trabalhado no teu coração, no entendimento de que Deus não te chamou para ficar na zona de conforto, irmão. Tem que pegar uma pá e uma arma e começar a edificar o muro. Uma é para trabalhar, outra é para proteger. E começar ou continuar, ou quem sabe voltar a reconstruir o muro. Eu moro ali na Tupi, irmão, vou encerrar com isso. Em toda a cidade existe isso, mas ali na Tupi tem alguns prédios que alguém largou no meio do caminho, irmão. E aí você vê lá na Tupi, tem um prédio lindo, maravilhoso, irmão, cinza e branco, gigantesco, mais de 20 andares. Eu sou apaixonado por obra, então eu acho aquele prédio a coisa mais linda do mundo. Do lado do prédio tem um de 3 andares abandonado, invadido, com madeirite, sem piso, sem revestimento. É uma coisa sem explicação, uma obra faraônica linda de um lado de uma abandonada. Agora, o que eu quero dizer com isso? Você pensa, irmão, que você é alguém escolhido por Deus, amém? Você acha que Deus escolhe alguém para ser uma obra abandonada? Para ser uma obra sem acabar? Para ser uma obra largada no tempo? Se deteriorando, sendo invadida, fazendo daquele lugar quem quiser, o que quiser, uso de droga, prostituição, tudo que acontece nesses lugares. Deus não chamou você para ser uma obra abandonada, irmão. Porque tudo que Deus ele começa, ele termina. Então você não foi chamado para ficar no meio do caminho. Você pode até ter passado um tempo difícil, mas existem novos inícios, novos começos, novas oportunidades sendo colocadas diante de nós aqui neste tempo, irmão. E escuta uma coisa que eu vou dizer, irmão, que é louco, mas Deus faz isso. No meio das ruínas existem sempre muitas oportunidades. Num lugar onde está tudo construído não tem oportunidade, mas no meio da ruína tem oportunidade, irmão. Tem trabalho para fazer. O problema é que muitas vezes a gente quer estar no lugar que já está pronto, né? Então o Neemias ele fez o quê? Deixou de ser copeiro, que era uma coisa confortável, para se tornar um governador. Mas ele estava num lugar confortável, onde já tinha um governador. Ele se tornou governador aonde? No meio das ruínas. E às vezes a gente não quer ir nesses lugares que tem muito trabalho a ser feito. Também não vamos viver aquilo que Deus tem preparado para nós. Por quê? Porque queremos ficar na nossa zona de conforto. Amém? Quero orar com você, irmão. Fique de pé, por favor.
Muitos responderam que, a uma pergunta que eu fiz no início, que sabiam qual era o muro, qual era a obra, qual era a missão. Então nós vamos fazer 2 orações aqui, irmão, antes de ceiarmos. Primeiro é que o Senhor nos ajude a concluir essa obra que Ele nos chamou para fazer. Amém? Se eu sei qual é a obra, se Deus me chamou para ser um evangelista, se Deus me chamou para ser um mestre, se Deus me chamou para ser alguém que cuida, que ama, enfim, a missão que Deus te deu, que o Senhor nos ajude a continuar essa obra. Essa vai ser a oração, que Ele nos fortaleça, que Ele traga recurso, que Ele traga esperança, que Ele nos dê coragem, ousadia para seguir com essa obra, amém? Alguém se distrai, essa hora, irmão, é a mais importante. É a hora que eu digo, olha, eu quero isso daí para minha vida. Então não conversa não. A segunda oração, irmão, eu nem sei o que eu estou fazendo. Eu só estou aqui. Eu preciso descobrir esse negócio aí, qual que é o meu muro. Eu não sei onde que eu tenho que edificar. Então nós vamos orar para que o Senhor te mostre isso. Para que, como Ele fez com Neemias, Ele também coloque no seu coração o que Ele te chamou para fazer. E também te dê coragem para continuar. Eu vou fazer uma terceira oração. Pelas obras que ficaram abandonadas no meio do caminho. Deus não te chamou para te abandonar no meio do caminho, irmão. Problemas acontecem, inimigos se levantam, dificuldades aparecem, mas tudo que Deus começa, tudo que Deus está envolvido, tem um começo, um meio e um final. E se você estiver conectado com Deus, com o que Ele te chamou para fazer, você não vai ficar abandonado e nem largado no meio do caminho. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. E que por alguns instantes, antes que o louvor comece a cantar, você começasse a falar com Deus agora, irmão. Muitas vezes nós precisamos ser conduzidos, mas às vezes, na verdade, o que está faltando é o externar que eu tenho no meu coração. É dizer a Deus, olha, Senhor, eu estou nessa fase aqui, ó. O meu muro parou aqui, eu não tenho mais força. Eu estou cansado. Eu não tenho mais vigor, eu não tenho mais coragem. Me ajuda a continuar. Se eu não sei qual é o muro, se eu estou perdido, peça para o Senhor te colocar no caminho, o que Ele tem preparado para a sua vida. Levante a sua voz em oração, irmão. Eu gostaria que todos fechassem seus olhos agora e levantassem as suas vozes em oração. Quem está aí no fundo, comece a orar agora. Comece a orar com o entendimento que em um culto como esse, Deus pode marcar um divisor de águas na sua vida. Pode se iniciar um novo capítulo na sua vida. E aquilo que não vinha acontecendo ou dando certo, com a ajuda de Deus, afiando o machado, pode ser completamente transformado na sua vida. Isso, erga sua voz. Nós já vamos iniciar a canção, mas antes disso, erga sua voz. Erga sua voz, o céu está te ouvindo agora. O Senhor está te ouvindo agora. Neemias orou no início, Neemias orou no meio, Neemias orou no final. É importante a gente entender que a nossa vida precisa ser conduzida através de oração, através de relacionamento com Deus, através de consagrarmos cada passo ao Senhor, ao nosso Deus, que pode nos ajudar. Então ore, irmão, ore. Senhor, nós sabemos que todo o poder está nas Tuas mãos, Pai. Ah, meu Deus. Eu penso que nós precisamos iniciar uma oração, Senhor, nos arrependendo, meu Pai. Por isso perdoa, Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa a nossa negligência. Perdoa, Senhor, todas as vezes que nós decidimos parar, que nós damos ouvidos aos inimigos, às palavras contrárias.
e por isso a tua obra em nossas vidas é interrompida. Nos perdoa por isso, Senhor, porque nós queremos tomar a atitude hoje aqui neste lugar de seguir adiante naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Mas nós precisamos da tua ajuda, Senhor. Precisamos que o Senhor nos fortaleça. Precisamos que o Senhor nos dê, Senhor, vigor, estratégia, visão, Senhor, recurso, para que possamos continuar a edificar o que o Senhor nos chamou para fazer. Nós cremos, Pai, que vamos continuar construindo este muro até que ele esteja completamente edificado. Nós vamos continuar trabalhando naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, até que a sua obra, até que os seus planos se cumpram sobre as nossas vidas, meu Deus. Nós estamos aqui, Senhor, à sua disposição, a tua igreja, a tua noiva, os teus filhos e filhas, Pai, crendo que o Senhor está reconstruindo no mundo espiritual algumas coisas que estavam em opróbrio, em pobreza, em humilhação, em lugar de vergonha. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ser retirados do lugar da vergonha e possamos ser trazidos, Senhor, e envolvidos na tua obra novamente. Isso, Senhor, trabalhe em nós, nos nossos corações. Meu Deus, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que ninguém fique, Senhor, para trás. Pelo contrário, que todos entendam que foram chamados para essa grande obra, meu Deus. Havia muitas distrações na vida tentando impedir, Senhor, que esse muro fosse construído. Mas existia um homem, Senhor, pessoas determinadas, Pai, em fazer a tua vontade. Senhor, gera isso no nosso meio, Pai. Que nós sejamos, Pai, essas pessoas determinadas em continuar construindo, em continuar edificando, em continuar operando, trabalhando, Senhor, naquilo que o Senhor nos chamou, na missão que o Senhor nos entregou, Pai. Que seja eu, Senhor. Você pode dizer isso, irmão? Que seja eu, Senhor. Que seja através da minha vida, Senhor. Que a tua obra continue, que o teu reino seja fortalecido nestes dias, e que seja através da minha vida, e que seja através da minha casa, e que seja através da minha família, e que seja através da minha chamada, e que seja através do que o Senhor quer operar em cada um de nós aqui neste lugar. Meu Deus, em nome de Jesus, reconstrói, Senhor. Reconstrói, meu Deus, e faz o teu querer nas nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor.